Hoje nós começamos uma nova série, a série A Videira. Estamos em João capítulo 15. E A Videira é uma série que nasceu no coração da gente o ano passado. E eu fui compartilhando com o Vagnão, com o Ito, com o Pedro, com o Rubinho quando ele estava aqui. Nós íamos conversando sobre a vida da igreja. Nós tivemos 2 anos muito importantes falando sobre o Periago, um caminho de dor, o ano passado. E tivemos Coríntios, uma exposição do livro sobre a comunidade e seus problemas e a vida de Cristo nessa comunidade. E foram 2 anos muito especiais. E o que veio ao coração deste ano era de nós falarmos sobre a videira. Quando Jesus diz, eu sou a videira. João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ou o agricultor, em outras traduções. Qual é o tema de hoje? O que nós vamos falar hoje na abertura desta nossa série? Eu sou a videira verdadeira. Só até aqui. Nós vamos caminhar trecho a trecho nesse capítulo. Provavelmente falaremos do 16 e do 17. O ano vai correr e a gente vai sentindo. Nós temos sempre uma série com o coração sempre aberto, sabe? A gente determina temas e a série, mas a gente conversa muito e ora muito sobre os caminhos de Deus. E nós esperamos que seja um ano muito abençoado para você. E temos aqui 3 coisas importantes. Eu sou a videira e verdadeira. O sujeito, o verbo, o objeto direto e esse adjetivo. Uma frase curta que resume nela o centro da existência de tudo o que se vê. Quando a gente lê um evangelho, ou quando a gente lê qualquer livro da Bíblia, isso nós ensinamos aqui no Caminho das Letras. Mas vamos nos ater aqui a João, que foi um discípulo de Cristo, o último a morrer, exilado. Ele tem um motivo no seu coração. E lendo o livro de João, a gente tenta entender o que foi que João quis dizer quando ele escreveu o que ele escreveu. Sua teologia, seus pensamentos, as suas memórias dos dias que ele andou com Jesus, tudo aquilo que borbulhava dentro de si, suas experiências, a sua vida que foi transformada de um Boanerges, do filho do trovão, para o discípulo do amor. O que esse evangelho fez nele. Suas epístolas e o Apocalipse também tem a ver com tudo isso, mas o Evangelho tentando apresentar Jesus para alguém. Porque esses apóstolos, eles foram tomados pela vida de Deus, e já não eram mais eles, mas sim a vida de Deus em cada um deles. E assim como Mateus, que era um outro discípulo, ele também tem a sua perspectiva e o seu olhar sobre tudo o que aconteceu enquanto ele viveu com Cristo. E é bonito ler 1 João, já na sua epístola, quando ele diz assim, em outras palavras, nós andamos com ele, nós tocamos nele, ele esteve no nosso meio. Mas João parece demonstrar e descobrir a ideia do escritor, é também uma tarefa teológica. Porque entender o contexto todo faz a gente entender as particularidades. E há muitas pessoas e muitos teólogos ao longo de todos esses 2000 e tantos anos que discutem e conversam sobre essas coisas. Sobre a autoria, sobre a data, sobre os destinatários, sobre o assunto central que esse escritor quis deixar bem claro. E nos parece que João quer apresentar Cristo, o eu sou, aquele que é todas as coisas, aquele que era, aquele que é e aquele que virá. Ele começa o seu evangelho fazendo um paralelo com Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ele começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo. No princípio esse Jesus que eu quero falar com vocês já estava desde o princípio. E o verbo estava com Deus, e ele é o próprio Deus. Todas as coisas que a gente vê
foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse João, que vai falar da videira, é alguém que está dizendo que Jesus, que apareceu no meio da nossa história, da humanidade, é aquele que estava desde o princípio desta história e que sempre esteve e é a razão de tudo que existe. Ele é a fonte da onde tudo sai e ele é o fim para onde tudo vem e ele é o centro aonde tudo emerge, tudo vive, tudo se sustenta. E é nesse evangelho de João que ele vai ressignificando imagens na cabeça de quem esperava um Messias. O evangelho de João é o que mais trate o termo eu sou, ego eimi, no grego. Ele usa esse termo repetindo a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, quando Deus disse para Moisés, Moisés falou, eu vou falar com o faraó, e o faraó não sabe que eu tenho um Deus, nem eu sei quem é o Senhor, qual o seu nome. Às vezes nós interpretamos o grande Moisés, que conhecia tudo, ele não sabia nem o nome de Deus. Tem a tradição, tudo bem, Jacó, Abraão, mas qual o seu nome, hein? Vamos conversar um pouco aqui. Quando eu for falar com o faraó, quem é o Senhor? E ele diz, eu sou o que sou. Sou eu que sou, vocês não são. Eu sou, vocês existem a partir de mim. E o grande eu sou estava na mente, no imaginário de todos aqueles que compreendiam que havia um Deus sobre Israel. Quero fazer um passeio bem rápido. Salmo 37, 6 diz assim, o Senhor fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e o seu direito seja como o sol do meio-dia. Ou o Salmo 89, 15. Esses daqui eram cânticos que o povo adorava e cantava a Deus com essas músicas. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria e que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Ou Isaías 60, verso 1 a 3, levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o esplendor do seu amanhecer. Obviamente que esse texto também aponta para a Jerusalém espiritual e a Jerusalém futura, mas ela também diz respeito ao ideal de Deus de que Jerusalém seria a luz para os povos, porque a luz de Deus estava ali. Pois é João no seu evangelho que diz que Jesus vai para os homens e diz, eu sou a luz do mundo. Aquilo que vocês esperavam que brilhasse a glória de Deus sobre todos, a glória que deixou a cabeça de Moisés iluminada no monte, a luz que viria sobre Jerusalém, tudo aquilo sou eu. Eu sou. Quando nós lemos o Salmo 80, verso 1, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Mais um salmo, mais um cântico, onde o povo dizia, Senhor, tu és o pastor da nossa nação. Os reis que eram ungidos, como os anciãos disseram a Davi, é você que vai apacentar o rebanho de Israel. De que Deus era o pastor daquele povo, e ele escolhia os seus pastores que governavam e comandariam aquela nação, estava na mente de todos eles. E aí vem Jesus no evangelho de João e diz, para tudo. Eu sou o bom pastor, aquele que governava vocês no deserto, no meio das dinastias, aquele que era o pastor do rebanho de Israel, que cuidava das suas ovelhas e que cuidava delas, e que hoje se fez carne e está aqui, sou eu, era eu que estava lá, desde o princípio e em toda a história. Eu sou o bom pastor. Vou correr aqui que o tempo não vai dar. Vocês entenderam quando estavam no deserto e a coisa estava feia e vocês morriam de sede, de que Moisés bateu numa rocha e ali saiu água.
E vocês dizem: oh, Moisés é um grande profeta, Deus nos deu um sinal, é Ele que mata a nossa sede no meio do deserto. Então, eu sou a água da vida. Aquilo lá era eu, sou eu que mato a sede de vocês. Eu sou o Deus, e eu sou a água da vida. Sou eu que mato a sede de vocês e moro dentro de vocês, e de dentro de vocês brotam rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Ou quando o povo dizia: nós somos o povo de Deus, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos os profetas, nós temos os escritos. Esdras reuniu para o povo todas as profecias e a história e o Pentateuco. Nós somos o povo que tem a palavra de Deus. Aí no livro de João, Jesus vem e diz: eu sou a palavra. João diz: Ele é o verbo de Deus que se fez carne. Agora, tudo que está escrito virou gente. Sabe tudo que vocês leram? Sabe aquela justiça? Sabe aquele amor? Sabe aquele milagre? Sabe aquele socorro? Sabe aquela vitória? Sabe aquela paz? Sabe tudo aquilo? Sempre fui eu. Eu sou a palavra. Eu sou o verbo. O povo tinha a lei. Nós temos a lei, os mandamentos de Moisés, escritos em tábuas de pedra, colocados dentro de uma arca. Por isso somos um povo abençoado, porque nós temos a lei. E Jesus vem e diz: toda a lei e os profetas se resumem em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Porque eu sou essa lei, eu sou essa palavra, eu sou esse verbo. Agora não vai mais estar escrito em tábuas de carne, do lado de pedra, do lado de fora. Vai estar escrito dentro, nos corações, porque eu vou habitar em vocês. Eu vou estar em vocês. Mas Israel tinha o templo. E dizia: o templo, o lugar onde Deus está. E Jesus diz: aqui está alguém que é maior do que o templo. João relata isso. É João que relata ele dizendo: eu vou destruir esse templo em 3 dias, eu vou reconstruí-lo. E o povo dizia: como se demorou 46 anos para restaurá-lo? E João diz que ele falava sobre o seu corpo. Ele falava sobre o seu corpo e ele falava sobre o seu corpo, a sua igreja. Sabe o templo que vocês frequentavam? Sabe o santo dos santos onde estava? Então, não está mais lá, não é mais aquele lugar. Agora sou eu agora. Todo o Antigo Testamento, Jesus está lá. Jesus está lá em cada página, em cada profecia. Porque Jesus é o começo, é o centro e é o fim de todas as coisas. Israel andava pelo seu caminho do deserto. O caminho, Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que refugiam nele. E cantavam: o Senhor é poder, o caminho do Senhor é perfeito. E Jesus vem e diz: eu sou o caminho. Todos os caminhos que vocês pisaram, todas as direções que eu dei a vocês, vai por aqui pelo deserto. Davi, para ganhar dos filisteus, você dá a volta por tal lado. Não entre por aqui, se acampe no mar vermelho. Eu quero que vocês fiquem nesse lugar. A arca vai na frente e vocês vão atrás pelo deserto, porque vocês não conhecem o caminho. Vocês acham que aqueles caminhos são santos. Vocês querem benzer aqueles lugares. São apenas lugares terrenos. Eu sou o caminho. Quando eles cantavam, como no Salmo 25, guia-me na tua verdade, ensina-me porque tu és Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Porque o Senhor é o dono da verdade, guia-nos, Senhor, na tua verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Sou eu. Agora eu estou na frente de vocês. Salmo 36:9, outro cântico. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. A fonte da vida é o nosso Deus. E ele diz: eu sou a vida.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou maior do que o templo. Tudo que vocês viram era eu, sempre fui eu. Entendam aqueles sinais e aqueles símbolos. Por isso Jesus é o cumprimento de tudo que está escrito. Ele é o centro. Nós não nos esquecemos dele e viajamos pelo Antigo Testamento como se tudo isso tivesse sentido apenas aqui. Tudo isso tem sentido em Cristo, porque Ele é o centro das Escrituras, porque Ele é Deus. Nós queremos colocar Cristo para trás, olhar os reis que levantaram espada, que esticaram a lança, que jogaram a pedra, que deram 7 voltas. Nos esquecemos de Cristo e achamos que essas coisas têm valor em si mesmas. Aí nós compramos uma espada na Conde de Sarzedas, aí nós compramos uma lança de plástico, aí nós queremos ficar dando 7 voltas nos lugares e queremos sentar no trono de Davi como se nós fôssemos reis, achando que é isso aqui que deu sentido a esta vida. E Jesus diz: não, você não está entendendo. Essa vitória sempre fui eu, porque eu sou o Senhor da vitória. Essas batalhas são as minhas, porque na cruz eu trouxe a guerra de vocês sobre mim. Sou eu. João despedaça, implode, põe no chão todos os princípios judaizantes. Toda a guerra de Paulo dentro das comunidades da Galácia, que está na carta aos Gálatas, tem base no Evangelho de João. Você não tem que ser igual a Davi. Você não tem que ter a unção do Salomão. Você não tem que ter a unção do Sansão. Você tem que ser um filho de Deus, a semelhança de Cristo, porque Ele é tudo. O interessante é que o último eu sou dessa série é João capítulo 15. No 16 ele fala sobre a obra do Espírito. No 17 ele fala sobre a oração sacerdotal. E no 18 ele já entra nas narrativas do fim da sua crucificação. A cereja do bolo do João, é o capítulo 15. Nesse aspecto, nessa exposição de que Cristo é tudo em todos, antes de tudo, como verbo, o meio e até o fim. Quando ele diz: eu sou a videira. Salmo capítulo 80, verso 8. O que Deus fez? Trouxeste uma videira do Egito e expulsaste as nações e a plantaste. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, que estava escravo, e trouxe para a sua terra, eles entendiam que Deus tinha tirado uma videira do Egito e a plantou em Canaã. E esse era o povo de Israel, que cresceria como uma videira e que se expandiria e daria os seus frutos. Em Jeremias capítulo 2, verso 21, diz assim: eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? O Antigo Testamento mostra em diversos textos que o símbolo da videira é a nação de Israel. Depois você leia Isaías 5, de 1 a 7, Ezequiel 15, de 1 a 8, que diz que essa videira produziu uvas más, produziu uvas bravas, ela produziu aquilo que era pecado, e a videira, que era Israel, não conseguiu dar os frutos. Foi exilada pela Síria, foi exilada pela Babilônia. Seus reis pecaram, se curvaram a outros deuses. Esse texto de Jeremias, que diz que a videira se tornou má, é quando o povo se curva a Baal. Porque na cabeça do judeu, nós somos a nação,
Nós somos o lugar abençoado. Aqui é que tem Jerusalém, aqui tem os montes onde Deus está. Aqui nós temos o templo, aqui nós temos o Santo dos Santos, aqui nós temos o poder. Nós somos o povo escolhido. E até hoje, quando nós fazemos excursão a Israel, nós queremos ir até lá, para encostar no muro, para pôr a mão na pedra, para receber aquele poder, porque lá é o lugar que Deus está. Eu não sou contra as viagens a Israel, você deve fazer, eu já fiz, é maravilhoso, mas não com essa perspectiva. Vá para que você aprenda, vá para que você tenha entendimento das Escrituras, vá para que você veja ao vivo coisas que você sempre leu, vá para crescer no teu entendimento. Sem dúvida nenhuma você vai se emocionar, sem dúvida nenhuma você vai chorar, e sem dúvida nenhuma você vai ter muito acréscimo na tua espiritualidade pelo fato da compreensão e a emoção de conhecer esses lugares. Mas absolutamente não tem mais poder naquela pedra. O poder habita dentro de você pelo Espírito. Você não vai para fazer um saravá e receber alguma coisa de um lugar diferente, porque ele não está mais no lugar, ele habita dentro de nós. Quando Jesus diz, eu sou, ele está querendo dizer, eu sou tudo que você vê. Eu sou a origem de tudo. Tudo que você leu, tudo que você viveu, eu estava lá, era eu. Eu sou diante de vocês. E quando ele diz, eu sou a videira, ele está dizendo, calma. Vocês acham que tudo acontece por vocês? São os seus ritos, são as suas festas, são as suas idas ao templo, são os seus sacrifícios, e daí virá o seu fruto? Isso não é verdade. Eu sou a videira verdadeira. Sou eu, tudo parte de mim. Vocês são ramos, vocês não geram ramos, eu gero os ramos. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o centro da existência, eu sou o princípio, eu sou o sustentador. Tudo acontece porque eu iniciei e sou a origem. Tudo se sustenta porque eu sou o sustentador. E tudo vai se encerrar nas minhas mãos, porque eu reconcilio de volta comigo todas as coisas na minha morte na cruz. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o começo e o fim. E só de quebra, eu sou o alfabeto todo, porque eu sou o verbo. Ler as Escrituras sem a perspectiva de que Ele é o centro de tudo, me leva a interpretar com outros centros. Colossenses capítulo 1, de 13 a 20. Um dos cânticos cristocêntricos de Paulo. Esse aqui é o que eu mais gosto. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Está falando sobre Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível que vocês nunca viram e ouviram. É Ele. Ele é o primogênito, Ele é o começo, o primeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o que deu origem, e ele é o que sustenta. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que nasce, ele é o primeiro que morre, para ter a primazia sobre todas as coisas. Crucificado desde a fundação do mundo. Ele mesmo, João, vai dizer isso lá no Apocalipse 13, 8. E Paulo prossegue, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Tudo está nele. E que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, trouxesse de volta consigo mesmo todas as coisas, quer sobre os céus, quer na terra, aonde quer que esteja. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é por meio dele, porque Jesus Cristo é o centro da existência e o centro da vida. Eu sou o eu sou.
Eu sou tudo que vocês já viram. E eu sou a videira. E a vida começa aqui. Bem-aventurado o que bebe dessa água, o que come desse pão, o que vive dessa luz, que é pastoreado por esse bom pastor, que senta e é a porta das ovelhas. Bem-aventurado aquele que sabe que Ele é o caminho, que não se ilude, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Se nós extrapolássemos o livro de Hebreus, Ele é o sumo sacerdote, Ele é rei, Ele é o profeta, e Ele é o sacrifício, Ele é tudo. Tudo que existe não foi imitado por Ele. Ele estava antes de tudo. E tudo que existiu era a imagem dele. E quando ele apareceu, a gente disse: entendemos tudo que veio antes. Sempre foi ele. Eu sou a videira verdadeira. A vida não está dentro de quatro paredes. Nós não estamos nelas agora. A vida é Cristo. A vida não está num novo profeta que unge as pessoas, porque o óleo é Ele mesmo, o Espírito. Aquilo era apenas um ritual. Sua vida não está nas mãos de um profeta, porque Ele é o sumo profeta. A sua bênção não está dentro de um templo, e eu preciso ir para dentro desse templo, e agora o governo não deixa, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E todos que creram nele se transformaram em templos da sua presença. O que nós chamamos de culto é a união de todos os templos, cheios dele, e que juntos demonstram que Deus está no meio deles. O seu caminho é Cristo. Por mais que as pessoas profetizem e falem sobre você, se o que disseram não estiver ligado às palavras de Cristo, rejeite. Anátema, diz Paulo, maldito. Isso é um evangelho que não é evangelho. Ele é a videira verdadeira. Ele é tudo. Tudo provém dele. Nesses momentos de pandemia e de tristeza, a aflição faz a gente correr para qualquer lado. Nossa inconsistência de fé, somada à tradição religiosa sincrética pagã que recebemos, diz para nós que estamos perdidos, que Deus é o King Kong. Alguém tem que levar uma loira bonitona para ele não acabar com a gente. E vivemos a oferecer sacrifícios para deixar o King Kong em paz. Mas aqui na nossa tribo, a gente mata, come carne humana. Eu não estou preocupado em mudar a nossa vida. A gente só quer deixar o King Kong longe. Essa é a realidade da maioria da igreja evangélica brasileira. E porque estamos tão assustados com o que acontece, e obviamente com o medo de Deus, da sua peste e da sua praga, é que nós nos tornamos reféns de líderes que têm todas as características que eu citei aqui nos avisos ditas por Paulo a Timóteo. Gente avarenta, desafeiçoada, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres, enchendo o seu próprio ventre, sem preocupação com a dor alheia. Esse é o verdadeiro sinal do fim. De homens sem amor, desafeiçoados, caluniadores, hipócritas. E você se lança de coração aberto, porque acha que é dali que a sua vida vai brotar. Por favor. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz à igreja. A sua vida é Cristo. E precisa estar centrada na videira verdadeira. Não existe um novo Israel, não. É Cristo. A videira não é a casa da rocha. Aqui é apenas um ajuntamento de pessoas que ouvem a Cristo. E eu não sou o santo profeta com uma nova revelação. Eu sou tão servo e dependente desse mesmo Cristo. E preciso pregar dele somente o que está na palavra. Porque eu sei que o verbo e a palavra mora dentro de todo mundo que lê a sua palavra e o tem como Senhor. E eu preciso conferir coisas espirituais com espirituais, para que a comunidade cresça como ramos de um único centro nervoso, da onde a seiva flui. E é só assim que a gente dá fruto, porque o fruto não é nosso. O galho não determina o fruto, o tronco determina. Galhos de laranjeira dão laranja. Galhos da videira dão uvas. Galhos da figueira dão figos. Galhos são só galhos. Nosso fruto depende dele. Nossa vida depende dele. Que nós possamos, nesta série da videira, começando com essa afirmação cósmica poderosa. Tem alguns minutinhos. Quando eu penso nisso, eu lembro de Sansão. Sansão foi um cara que fez um monte de coisa errada, como todos que estão na Bíblia e como nós também. Santinho não teve ninguém, certo? Só teve Cristo. Mas aquela imagem que ele estava no templo dos filisteus, e diz a Bíblia que na sua morte ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida, que ele pediu para ser preso ou encostar a um pilar, e quando ele derrubou aquele pilar central, todo aquele templo veio abaixo. Eu fico pensando, com uma liberdade poética e teológica, de que na cruz, Cristo puxou os pilares de todo o templo, do sistema humano corrupto, e fez cair sobre ele. E na sua morte, ele julgou a Satanás. E pelo seu amor e graça na cruz, ele destruiu as obras das trevas. A diferença é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Não como Sansão, mas como quem diz, eu posso derrubar não só esse templo em 3 dias, eu vou derrubar esse sistema no meu reino. Não será assim. Eu sou o que sou. E na sua morte, ele destruiu as obras das trevas. E na sua morte ele nos salvou. Não vai sair correndo dizendo que agora você vai receber a unção de Sansão, tá? Pelo amor de Deus. Como dizia meu pai. Manadia. Eu não sei o que significa essa palavra no dialeto italiano lá de Montazzoli. Mas ele falava sempre. É mais ou menos assim. Mas que besteira que é essa? Ele falava, manadia, que salame, hein? E salame é o tonto, né? Ou minha avó dizia, manadia, porca pipa. Não, faça isso não. Vai para Cristo. Cristo. Você é cristão. Vai para Cristo. Você é evangélico. Mergulha no Evangelho. Lê o Evangelho. Ouça Cristo. E se você ouvir pregações em que Cristo não está de acordo com o que você lê no Evangelho de Cristo, rejeita. Eu sou a videira verdadeira. Domingo que vem, a gente vai estudar a segunda parte desse versículo. Meu pai é o agricultor. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. E obrigado pelo teu evangelho. E obrigado pela tua palavra. Nós nem existiríamos se não fosse Cristo, que estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
e todas as páginas do Antigo Testamento, todo sacrifício, todo reinado, todo governo, todo milagre, toda luz, toda água, todo pão, todo caminho, toda verdade, toda vida era Cristo. Sempre foi. Porque tu eras e és e sempre serás. E hoje nós te conhecemos. Que possamos compreender que então a nossa vida deve ser a mesma paz, a mesma justiça, o mesmo amor, a mesma graça e a mesma bondade, porque o Rei que era desde o princípio habita agora em nós. Reina, Jesus. Reina entre nós, reina na tua igreja. Reina com o teu poder em meio à dor. Nos torna a tua imagem pelo poder do teu Espírito e a revelação da tua palavra. E que no meio dessa dor nós sejamos luz e sal no meio das trevas. Não acusadores e profetas da calamidade, mas sejamos aqueles que choram com quem chora, que se alegra com quem se alegra, que reparte o pão e que vive o amor, para que percebam que somos teus discípulos. Dá-nos a tua vida, videira verdadeira. Enche-nos da tua alegria e da tua esperança nesses tempos de calamidade. E sejam dias de grande crescimento para nós. No teu evangelho, moldados pelo teu Espírito e pela tua palavra. Obrigado por esta manhã. Nos abençoa a cada um que está nos assistindo em casa. E seja uma semana diferente, de paz, porque somos ramos da videira. Tu és tudo para todos e nós nascemos a partir de ti, vivemos a partir de ti, grudados em ti, e nossos frutos são teus. Tudo que fazemos e tudo que produzirmos é pelo Senhor e é para o Senhor, é para a tua glória, porque nada é nosso. Tu és a videira verdadeira. A ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.